Boa noite, meus irmãos. A palavra que Deus tem hoje para o meu e para o seu coração está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 42, que diz assim: Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, pode limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e lhe disse: Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Palavra da salvação. Meus irmãos, esse evangelho de São Marcos tem também em Lucas e em Mateus, que é a cura de um leproso. Nós sabemos que lepra, principalmente naquela época, era uma das doenças mais terríveis, e incuráveis daquela época, E Jesus, ele cura esse leproso. É uma das inúmeras curas que Jesus faz em toda a sua vida pública. O interessante desse evangelho é que ele nos mostra que o leproso, ele vai ao encontro de Jesus, Para ele ir ao encontro de Jesus, primeiro Jesus ele já estava à margem da sociedade, Porque a lepra era uma doença que, além de machucar toda a carne, a pessoa perder pedaços do corpo, a pessoa perdia toda a sua dignidade, a pessoa perdia a sua vida, porque ela já era afastada da sua família, ela não podia morar mais na sua casa, ela era levada para um lugar de leprosos, ela perdia o emprego, ela perdia filhos, ela perdia a dignidade dela. E a palavra diz que quando ele clama ao Senhor, Jesus, ele toca aquele leproso. E nos mostra que Jesus, ele não tem problema com as nossas lepras, com os nossos pecados, com aquilo que às vezes a gente tem até vergonha. Jesus, ele não se contamina, mas nós somos contaminados com a misericórdia do Senhor, Jesus, ele cura aquele homem e, além de curar o físico daquela pessoa, ele cura e ele dá àquela pessoa dignidade. Ele dá àquela pessoa identidade de filho de Deus, porque aquela pessoa consegue recomeçar a vida como uma pessoa sociável que vai poder estar no meio das outras pessoas que ele ama, ele vai poder ser um ser humano normal de novo. E hoje o que essa palavra tem para falar para mim e para você é que a gente tem que ter intimidade com Deus. A forma com que Deus utiliza, Jesus utiliza de nos curar é através da intimidade que nós temos com Ele. Esse homem, ele não podia ir à sinagoga, ele não podia ir à igreja orar, mas com certeza esse homem tinha uma vida de oração com Deus, porque ele reconheceu que Jesus podia fazer aquilo que as pessoas que estavam dentro da igreja não conseguiram reconhecer, que Jesus era filho de Deus. Eu sempre falo que Jesus, ele é tão misericordioso conosco que quando ele dá uma missão, ele fala alguma palavra, ele, além de falar o que a gente, você precisa de cura, ele já te dá a solução. O que você tem que fazer para ser curado? Tem intimidade comigo. E o que é ter intimidade com o Senhor, Porque às vezes a gente acha que ser íntimo de Jesus é só ter a religiosidade, é ir à missa, é rezar nossos textos, é fazer nossas novenas, nossos tridos, isso é maravilhoso. E temos que fazer, porque participamos de uma comunidade, temos que viver em unidade com a igreja, mas a intimidade é além, é mais profundo. É a nossa rotina espiritual do dia a dia, a nossa rotina de oração. Como que a gente é íntimo, Andréa, hoje de Jesus, se Jesus não está presente? Aquele homem, ele tinha a presença física de Jesus. Nós conseguimos essa presença física com os sacramentos, com a Eucaristia, na adoração do Senhor. A gente faz as reuniões quinta-feira, a gente começa a nossa reunião com 5 minutos de adoração, parece tão pouco, e é pouco, mas quantas coisas Deus tem realizado na nossa vida, tem falado, tem profetizado, tem revelado, tem nos curado naqueles 5 minutinhos. Porque com Deus, com Jesus, nunca foi quantidade, é qualidade. Quer dizer, essa intimidade a gente pode buscar. Esse homem, ele tinha tudo para não buscar Jesus, porque a condição física dele era precária, a condição social dele, ele não podia tocar em ninguém, mas Jesus o toca. E toda vez que a gente
tem esse encontro pessoal com Jesus, porque todos nós aqui já tivemos esse encontro pessoal com Jesus. Se estamos aqui nesse grupo de oração é porque já fizemos esse encontro, essa experiência com Jesus. A nossa vida tem que ser transformada. Jesus não entra na história de ninguém para a vida continuar a mesma. Hoje e sempre e todos os dias, ele tem curas para fazer na nossa vida. Muitas das vezes não é aquela cura física como daquele homem naquela época, mas quantas lepras a gente tem emocionalmente, espiritualmente. Todos nós, como esse homem, já fomos em algum momento da nossa vida rejeitados, desprezados. O medo, a aflição, a angústia nos aterrorizou. E Jesus, a primeira cura que ele começa é interna da gente. Às vezes a gente ora pedindo prodígios, maravilhas, e temos que orar, mas a gente vai vendo que alguma coisa vai modificando na gente através da oração. Através dessa intimidade, a gente vê um drogado, a pessoa perde tudo na vida, ela perde convivência, ela perde bens, ela faz tudo pelas drogas. Ela, quando encontra com Jesus, ela tem aquela vida transformada. E ela é inserida de novo a uma realidade. A vida dela é testemunho para muitas pessoas que Jesus pode fazer maravilhas. Então tem várias situações nas nossas vidas que, como aquele leproso foi curado, hoje Jesus quer fazer a mesma coisa nas nossas vidas. E ele já diz, aquele homem naquele momento, ele sabia que era um profeta que fazia milagres, ele acreditou, porque ele deveria ter uma espiritualidade, mas nós sabemos que Jesus não é um simples profeta, Jesus é o Filho de Deus aqui na terra, ele nos trouxe salvação, e ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Na nossa reunião quinta-feira ele falou, existe impossível para mim? Através da nossa profeta, existe alguma coisa impossível para mim? Não existe nada. Aquela doença era a doença mais tenebrosa, e continua sendo, se você parar para pensar, é uma doença que ela acabava já com a pessoa em vida, porque você não ter mais convivência com seus entes queridos, você perder tudo, tudo, tudo. Jesus restaura com um toque a vida daquele homem, com uma palavra. Meus irmãos, não há nada na sua vida que Deus não possa modificar. Não há sonhos que Ele não possa restaurar, não há feridas que Ele não possa curar, não há obstáculos que Ele não possa te fazer transportar daqueles obstáculos, não há filho em drogas, não há filho em prostituição, não há casamento, não há desemprego, não há nada impossível para aquele que pode fazer todas as coisas infinitamente maiores do que a gente pode pensar e imaginar. Também uma intimidade que eu vejo, que eu sempre falo, que a gente cria com o Senhor é no serviço. O serviço a gente sempre acha que está servindo ao Senhor, mas a gente sempre é servido por Ele. No serviço Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma. E às vezes, quantas vezes eu vejo pessoas falando, o Senhor chamou você para esse serviço. Eu não estou pronta agora, não estou preparado, meus irmãos. Jesus não erra o chamado. Jesus não erra tempo, Jesus não erra nome, Jesus não erra endereço. Se Ele te chamou naquele momento e você acha que você está com uma vida desestruturada, eu também estava. E a minha ainda continua assim, ó. Eu vou caminhando todos os dias. Eu falava, a Vânia até falava, Andréia, você parece que você acha indigna. É claro, minha vida estava... Eu falo, meu Deus, eu tenho vergonha de proclamar a tua palavra e minha vida eu não consigo ajeitar. Mas Ele me queria daquele jeito, e se Ele me escolheu, e daí? O que eu posso fazer se Ele me escolheu desse jeito? Ele me escolheu porque Ele sabia que eu precisava estar mais perto dEle o possível. Porque no serviço não tem como você falar assim, hoje eu vou orar. Não, Jesus chamou, hoje eu vou ter que fazer. Porque não é por dinheiro, não é por patrão, não é por amizade, é Jesus que me chamou, eu vou ter que ir. Não tem como falar não para Jesus. Quem tem coragem de falar? Eu não tenho coragem de falar não para Jesus. A gente fica assim, ó, cansado, mas está ali no serviço. Então, o serviço ao Senhor me ensinou muito a ter intimidade com Ele. Me ensinou a saber que, apesar das minhas lepras, apesar das minhas iniquidades, apesar dos meus defeitos, apesar dos meus pecados, apesar da minha pequenez, Ele não me chamou porque eu era grande. Pelo contrário, porque eu tenho todas essas coisas e que Ele quer trabalhar em mim, me melhorar como ser humano, me transformar. E é na presença dEle. Meus irmãos, não espere estar com uma vida adequada, uma vida espetacular ou na santidade total para estar na presença de Jesus.
Ele é o Pai das misericórdias. A gente tem que ir do jeito que a gente tá. Porque se por causa do pecado a gente com vergonha se afasta do Senhor, a gente não consegue sair da vida de pecado. Um pecadinho vai chamando outro pecado, que vai chamando, e a gente vai, já estou assim mesmo. Mas é na presença dele, se humilhando para ele do jeito que a gente está, como esse leproso. Esse leproso não era nem para falar, meu Deus, eu não posso nem chegar, eu não posso nem proferir a palavra a esse homem. Mas ele teve coragem. Que nós tenhamos coragem de saber que o nosso Deus, ele tem compaixão por nós. Ele não importa a condição que você está neste momento. Ele quer nos salvar, ele quer nos curar, ele quer nos libertar, ele quer nos ungir, ele quer nos fazer de ferramenta eficaz na mão dele, para que a partir do nosso testemunho nós possamos levar a palavra de Deus em outros lugares. Que nessa semana a gente possa refletir, tirar tempo, tentar ter uma rotina espiritual, tentar ter um tempo sempre determinado para Deus, ter esse diálogo, porque quando a gente tem um amigo, a gente só tem uma amizade se a gente tiver diálogo, se a gente puder sair com aquele amigo, tiver um tempo para ele, que nós possamos criar essa vida de intimidade, porque é através dessa intimidade com Deus, com Jesus, que a cura, tanto física, espiritual e íntima, né, das nossas emoções, ela vai se realizar. Amém?